Apenas 29% da população confiam no judiciário como instituição capaz de solucionar seus conflitos, de acordo com o índice de confiança na justiça da Fundação Getúlio Vargas. Quais as razões da baixa avaliação e quais as queixas do cidadão? Qual é o papel da ouvidoria dos tribunais de justiça nesse contexto? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o ouvidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Moacir Lobato de Campos Filho. Ele foi eleito para o cargo por unanimidade no dia 8 de julho passado. É desembargador desde junho de 2012 e também já ocupou o cargo de procurador do Estado de Minas Gerais e secretário de Estado de Defesa Social, entre outros cargos. É também professor de Direito Empresarial na PUC Minas e autor do livro Falência e Recuperação. Doutor Moacir, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Muito obrigado. Nós teremos o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos hoje o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes de faculdade de Direito me ajudariam a entrevistá-los. Estão de férias já. Bom, doutor Moacir, o nosso tema aqui hoje é essa relação do judiciário e com o cidadão. É uma missão que o senhor assumiu enquanto ouvidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A última pesquisa, então, feita no ano passado, apontou que 29%, apenas 29% da população confiam no judiciário, de acordo com o índice de confiança na justiça da Fundação Getúlio Vargas Direito São Paulo. Como é que o senhor avalia esse índice? Bem, eu imagino que, apesar de serem citados 29% da população como aqueles que confiam no judiciário, também se pode ver que 29% confiam no Poder Judiciário. Quer dizer, o Poder Judiciário está entre as instituições que são melhor avaliadas, se não for a de melhor avaliação. Isso significa, a rigor, uma série de questões. A primeira delas é que houve, a partir de 1988, com a outorga da chamada Constituição Cidadã, uma explosão de demandas judiciais e que, naturalmente, não podem ser atendidas todas simultaneamente. Isso gera não uma frustração, mas uma ansiedade na população. Então, eu prefiro imaginar que existe no Poder Judiciário um alto índice de confiabilidade e que o Poder Judiciário, especialmente em Minas, está muito interessado em promover uma interlocução, uma aproximação maior com a sociedade, quer ouvindo suas queixas, suas reclamações, suas sugestões, quer explicando também à sociedade quais são as atribuições desse mesmo poder. Muito bem. Detalhando um pouco mais essa pesquisa, 89% dos entrevistados consideram o judiciário lento. Não é novidade. 77% afirmam que o judiciário é caro e 66% consideram o judiciário difícil de ser acessado. Como é que o senhor avalia essas três questões colocadas aqui na pesquisa? Em primeiro lugar, é preciso ver que o aspecto da lentidão tem que ser visto com muito cuidado, com muito critério. Por quê? Porque uma demanda, um pleito submetido à decisão judicial, ela não pode, nem deve merecer uma resposta bate-pronto. O juiz recebe a demanda, o réu será ouvido, afinal de contas, estamos num Estado democrático de direito. Direito de defesa, não é isso? Com direito de defesa amplamente assegurado no texto constitucional. E mais que isso, a própria emenda constitucional afirma, orienta, que os processos devem ter uma duração razoável. Portanto, não há uma identificação precisa no sentido do tempo. É preciso que haja maturação, sim, daquelas colocações, daqueles pleitos de um lado e de outro, para que a decisão seja, aí sim, pronta, tempestiva, mas num prazo também razoável. O que seria esse prazo razoável? É difícil de estabelecer, de mensurar em termos de dias, de meses e de anos. Depende muito da natureza de cada demanda e depende, sobretudo, de um julgamento sereno e de um julgamento que contemple todas as questões que tenham sido submetidas à apreciação judicial. E o judiciário fica com essa responsabilidade de ser lento, quando, na verdade, todo o sistema de justiça participa disso, porque não é só o judiciário, só o juiz, o desembargador que toma uma decisão. Participam desse processo também, desde a Polícia Militar, a Polícia Civil, nos inquéritos, depois o Ministério Público e ainda tem os advogados da defesa, da Defensoria Pública. Quer dizer, se um juiz toma uma decisão,
o advogado pode recorrer a essa decisão e prolongar mais ainda o processo. E eu não diria propriamente, William, prolongar, mas de exercer em plenitude aquelas garantias constitucionais que são próprias a essa seara. Nós, no Brasil, lutamos durante décadas exatamente para que tivéssemos uma situação de ampla possibilidade do confronto, do estabelecimento da razão. E digo mais, essa preocupação com duração razoável de processos, com eventual lentidão, isso tudo tem merecido, de parte do judiciário, uma resposta também muito interessante e muito pronta, no sentido de que, tanto quanto possível, o judiciário e aí as partes também têm se empenhado muito numa solução não conflituosa de controvérsias. Chamada conciliação. A chamada conciliação, ou seja, tudo aquilo que permitir a composição das partes sem que haja necessariamente a ideia do confronto. O judiciário, sim, como a instância própria, como poder legitimado a dirimir conflitos não essencialmente postos em lide, mas que sejam apresentados a ele, de maneira geral. Se o senhor me permite, o senhor está sendo até muito generoso nessa avaliação, porque nós sabemos que advogados e algumas partes também usam de forma predatória o judiciário no sentido de prolongar, adiar e não se chegar a uma decisão nenhuma em nenhum tempo. Mas sobre esse assunto, o senhor fala daqui a pouco, por favor. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a avaliação do cidadão sobre o trabalho do judiciário, o desempenho que foi medido pela Fundação Getúlio Vargas no índice de confiança, apontando que apenas 29% confiam no judiciário. O nosso entrevistado é o desembargador Moacir Lobato de Campos Filho, que é ouvidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eleito no mês passado. Doutor Moacir, então deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito desse uso predatório da justiça, que sabemos que alguns advogados, algumas partes do processo têm interesse em não chegar a decisão nenhuma em tempo algum. Como é que o senhor avalia isso? Esse é um fato. E a legislação, tanto quanto possível, vem procurando coibir esse tipo de iniciativa, seja pela atribuição, pela imposição de multa por litigância de má-fé, seja por outros instrumentos. O que realmente releva a considerar é o fato de que estamos todos num processo de evolução contínua. E é claro que se parte ou procurador fazem do processo um instrumento para protelação de uma situação, exatamente para que não haja uma decisão proferida a tempo, no tempo constitucionalmente consagrado como razoável, o Poder Judiciário, que sabe de suas mazelas também, não se está aqui pura e simplesmente a defender a instituição, embora seja ela merecedora de todas os encômios, mas, na verdade, o que existe é a necessidade de uma ampla consciência de que o processo, de que a solução submetida à apreciação judicial deva merecer solução. E que um comportamento estranho a essa realidade deve ser, na medida do possível, afastado, coibido, exatamente para que não se faça do processo, para que não se faça de uma iniciativa dessa natureza um instrumento de fraude. Eu acho que nesse sentido aquela discussão sobre a limitação do direito de recursos aos recursos seria interessante ser adotado, talvez na segunda, antes da terceira instância, por exemplo? Nós estamos diante de uma nova realidade do ponto de vista do processo civil e com a entrada em vigor, exatamente no início do ano de 2016, do novo Código de Processo Civil. E muita discussão se tem a respeito. Afinal de contas, o objetivo maior, que foi exatamente o de diminuir a possibilidade de recursos, está atendida no novo Código?
Mas, de outro lado, também existe uma outra pergunta no seguinte sentido: isso não inviabilizaria, ou pelo menos não afetaria, aquele amplo direito de defesa que está constitucionalmente consagrado? Essa é uma discussão difícil do ponto de vista de uma solução cartesiana, um sim ou não, algo que seja preciso no sentido de afastar a outra hipótese. O que imagino e que acho que a comunidade jurídica toda reconhece é que há um considerável, um amplo esforço no sentido de aperfeiçoar todos esses instrumentos. E aí há uma vinculação muito grande de todos os atores em cena, vamos dizer assim, para que essa perspectiva seja melhor do que nos dias que correm atualmente, naturalmente. Apesar desse amplo direito de defesa, eu gostaria de trazer para o senhor aqui uma das questões das cobranças do cidadão, que é saber exatamente onde se faz a justiça, se é na primeira, na segunda, terceira ou na quarta, na última instância. Onde é que realmente ela acontece? Com o trânsito em julgado da decisão. Ou seja, aquela decisão proferida e da qual não caiba mais recurso. Isso pode ocorrer no primeiro grau, isso pode ocorrer em segundo grau, isso pode ocorrer numa instância, num tribunal superior. Então depende muito exatamente de uma decisão proferida e que não tenha sido objeto de um ou outro recurso e que mereça o efeito processual próprio, que é o do trânsito em julgado. Se me permite, nesse aspecto, há um amplo desconhecimento da população do ponto de vista da atividade judicial. E nesse particular, creio que a ouvidoria pode muito contribuir com essa realidade. Como assim? Porque a ouvidoria é o canal de interlocução entre o judiciário, no caso nosso, entre o Tribunal de Justiça e a sociedade, de modo geral. Então ela é concebida, ela foi gestada para receber críticas, sugestões, reclamações, dúvidas, etc. Não é? E encaminhá-las sem qualquer poder de decisão ou de coerção e atender ao cidadão do ponto de vista da resposta, aproximando o cidadão do poder judiciário. Mas em muitos casos as dúvidas são apresentadas no sentido desse desconhecimento. Não se sabe muito como isso é feito, do ponto de vista da população. Falta um pouco mais de comunicação do judiciário para com a sociedade. Não digo comunicação no sentido técnico da palavra, mas de esclarecimento, porque nós não temos na formação das escolas, por exemplo, o que tínhamos no passado, exatamente as tais aulas de moral e cívica, tão censuradas por todos nós. Mas seria interessante que houvesse alguma coisa no sentido de cidadania, de esclarecer desde a escola quais são direitos, quais são obrigações, como é que funciona a vida política e administrativa de um país. Nesse sentido, e modestamente, as ouvidorias podem contribuir, não apenas no sentido de receber e processar os pedidos e reclamações, mas no sentido de devolver à sociedade, muitas vezes, os esclarecimentos que ela não tem. E que às vezes precisa ter. Além de informação, também informação, Sim. né? Quer dizer, então a ouvidoria tem esse papel, então, de identificar essas dificuldades nesse trânsito aí entre o judiciário e o cidadão. Sem dúvida. Sobre a pesquisa, eu gostaria que o senhor avaliasse ainda se pode ser enquadrado no quesito desinformação esses dados aqui, de que 77% afirmaram que o judiciário é caro. 66% consideraram o judiciário de difícil de ser acessado e outros 55% que ele não é muito independente. Na verdade, eu não conheço os termos da pesquisa no sentido de seus elementos qualitativos, etc., não é? Os seus desdobramentos. Se tomarmos pura e simplesmente os números, os percentuais estabelecidos, creio que nós não cheguemos a uma solução, a uma identificação própria do que seja. Quando se diz, por exemplo, que o judiciário é caro, se esquece muitas vezes que o acesso à justiça para aqueles que não têm condição de prover essas despesas é gratuito. Agora, essa gratuidade há de ser deferida àqueles que dela necessitam. Esse é um outro aspecto, não é? Em relação à questão de independência, eu não creio muito, e aí com todo respeito aos autores da pesquisa, é uma instituição muito séria, a Fundação Getúlio Vargas, mas o judiciário no Brasil é um poder independente. Basta que vejamos, por exemplo, quantos são os casos de um trabalho que não seja feito de acordo
pelo magistrado com aquilo que as leis e a Constituição determinam. Ora, não se pode dizer que isso não existe porque as partes ou as pessoas não têm acesso. Tem sim. Então eu diria, aqui sem querer ou sem dar qualquer traço corporativista, que o Poder Judiciário é entre os poderes estabelecidos na República, no caso, o que tem o melhor índice de aproveitamento no sentido da formação de seus profissionais e no sentido também da entrega daquela prestação jurisdicional que é objeto de ansiedade por toda a sociedade brasileira. Quando que surgiu e se consolidou a ideia de ouvidoria no Brasil? Gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto, mas no próximo bloco, vamos chamar um intervalo e a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que apontou que apenas 29% confiam no Judiciário. O nosso entrevistado é o desembargador Moacir Lobato de Campos Filho, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele foi eleito para o cargo de ouvidor no dia 8 de julho passado e tomou posse também neste mês. Doutor Moacir, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito, então, dessa... A ouvidoria, quando é que ela surgiu e se consolidou como tal no Tribunal de Justiça? A ouvidoria, a ideia de ouvidoria é antiga. Né? Conta aí a história que os reis antigos separavam um determinado dia do ano, do mês, seja como for, para que os súditos viessem ao palácio e apresentassem suas queixas. Isso, por exemplo, no Brasil colônia, foi estabelecido pelo rei de Portugal e há histórias muito curiosas, inclusive no sentido de que um determinado ouvidor não só deixava de levar ao rei as queixas daqueles súditos, como passava a perseguir aqueles próprios postulantes, os autores dessas queixas e reclamações. Mais realistas do que o rei. Né? Mais realistas do que o rei, naturalmente. E o rei, perspicaz, atento, tratou de corrigir essa anomalia. Mas mais recentemente, a ideia de ouvidoria, dizem muitos, que tem origem, do ponto de vista historicamente mais recente, nos países nórdicos, na Suécia do século XIX, com a figura hoje conhecida de nós do Ombudsman. E dizem muitos que o Ombudsman ficou mais para as instituições, para as empresas privadas. Por exemplo, temos o caso dos ombudsman, dos órgãos de imprensa, dos jornais, etc. e tal. E a ideia de ouvidoria vem exatamente a partir dessa consciência cidadã que se estabeleceu e que se vem estabelecendo no Brasil, a partir da necessidade, da constatação imperiosa de que era preciso esse canal, essa interlocução. Então é nesse sentido que a ouvidoria vem, e especialmente no Tribunal de Justiça de Minas, foi estabelecido pela Resolução 685 de março de 2012, que instituiu entre nós a ouvidoria exatamente com essa conformação. Um canal institucional, um canal de comunicação, de interlocução entre sociedade e Tribunal de Justiça, com atribuições claras no sentido de receber essas demandas, de processá-las e de informar, sobretudo, de dar o retorno ao cidadão. Para que tipo de informação a ouvidoria pode prestar e como o cidadão pode acessar a ouvidoria? O acesso à ouvidoria se dá de modo amplo. Se dá exatamente pela comunicação que se faz no portal do Tribunal de Justiça, todos os endereços lá estabelecidos, por meio eletrônico, por meio físico. Telefone também? Por telefone também, e por meio físico, presencial, inclusive, e nas comarcas do interior, com a disponibilidade ou a disponibilização, no caso, de formulários próprios, para que esse cidadão remeta à ouvidoria toda a sorte de observação que ele imagine seja razoável fazer.
não apenas do ponto de vista da crítica, da sugestão, como do elogio, do esclarecimento de dúvidas e de outra natureza que estão todas previstas exatamente nessa resolução que, vamos dizer assim, norteia a atividade de ouvidoria. E se me permite, eu imagino que a ouvidoria, não sendo, como nem pode ser, um serviço de atendimento ao consumidor, porque nós não estamos, obviamente... Não é um saque, né? Não é um saque. Nem um fale conosco. Exatamente, não se tem essa natureza da ouvidoria, mas ela deve se caracterizar modernamente por dois aspectos que me parecem fundamentais. Um da independência. Da independência no sentido de sua atuação, de levar a tantos quantos haja necessidade, de fato, aquilo que a cidadania, a sociedade, de modo geral, quer e estabelece. E, de outro lado, como o segundo pilar de sustentação, a lealdade. Mas não é uma lealdade que se estabeleça do ponto de vista pessoal, uma espécie de compadrio que o ouvidor há de ter com a direção, por exemplo, do tribunal. Mas com a instituição, né? Mas com a instituição, até porque será exatamente a partir dessa atuação da ouvidoria, das instâncias de comunicação, própria corregedoria, é que essas ações tomadas pela direção do tribunal possam ter êxito. E diria assim, apenas para concluir, que esse ponto de vista coincide exatamente com aquilo que deseja, aquilo que aspira a própria direção superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós estamos colocando aqui na telinha os endereços, os contatos, para que o cidadão possa procurar o serviço da ouvidoria. O senhor falou sobre confusão de funções, de competências em relação a serviço de atendimento ao consumidor e fale conosco. E em relação à corregedoria do Tribunal de Justiça, são funções semelhantes? Absolutamente distintas. A ouvidoria não pode jamais pretender assumir funções que são próprias da corregedoria. O que ela pode, eventualmente, é, recebendo determinada demanda, encaminhar à corregedoria para que a corregedoria, nos exatos termos de sua competência, estabeleça que tipo de ação ou ações devam ser tomadas. Portanto, a ouvidoria nada impõe. A ouvidoria não tem e não pode ter o poder de decidir, de firmar essa ou aquela orientação. A ouvidoria se encaixa e se enquadra, a meu ver, perfeitamente como uma instância auxiliar, com essa independência, auxiliar no sentido de toda a administração do Tribunal de Justiça. Para isso ela foi criada. Se eu tiver uma dúvida, por exemplo, em relação ao meu processo judicial, sim, a decisão tomada por um juiz, eu posso questionar a ouvidoria a respeito? É possível que esse pleito seja apresentado, só que pela própria resolução, o que existe é uma impossibilidade de apreciação pela ouvidoria do mérito, de aspectos técnicos daquela decisão. Não está julgando nessa hora, né? Exatamente. Né? Agora, o que for relacionado muitas vezes a um pedido, a um esclarecimento sobre tramitação de processo, etc., isso a ouvidoria pode fazer porque estará de acordo com as atribuições que lhe são próprias, mas não a de comentar, a de elogiar ou criticar o mérito de uma decisão judicial que tenha sido adotada. Nós estamos na reta final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Pois não, eu trago aqui à consideração de todos um livro um pouco diferente. Ele é de um autor chamado Kenji Yoshino. O nome dele é 1000 vezes mais justo, o que as peças de Shakespeare nos ensinam sobre a justiça. Kenji Yoshino é professor de Direito Constitucional na Universidade de Nova York. E ele faz uma abordagem muito rica, muito interessante, sobre o aspecto ou os aspectos jurídicos tratados por Shakespeare em suas peças. Né? As mais famosas, as mais conhecidas, Otelo, Rei Lear, Macbeth e tantas outras, estão aqui consideradas numa linguagem que não é técnica, mas que é muito apropriada para os que são, como eu, admiradores da obra de Shakespeare. Creio se tratar de uma indicação interessante. Com certeza, sem dúvida. 1000 vezes mais justo, Kenji Yoshino. Muito bem. Doutor Moacir, só para a gente encerrar o nosso programa, as manifestações do jurisdicionário cidadão anônimas são aceitas na ouvidoria? Essa é uma questão sensível.
esse é um aspecto que tem que ser visto com muito critério e muito cuidado. Por quê? Porque, na verdade, a Lei de Acesso à Informação, uma lei de novembro de 2011, né, ela permite, incentiva que haja, de fato, uma abertura muito grande para as informações que são prestadas nos diversos níveis de poder no país. De outro lado, há sempre a necessidade, e a própria Resolução 685 trata disso, de identificação. Então, esse é um aspecto. Eu começo agora a minha jornada na ouvidoria e quero ouvir, né? Antes de tudo, os argumentos num e no outro sentido, mas destaco, por enquanto, que a ouvidoria tem admitido, embora sob determinadas condições, o anonimato. Eu não digo que vá rever isso, eu apenas digo que é uma questão das primeiras em relação às quais eu quero me dedicar com muito critério, porque é um assunto realmente muito sensível. Muito bem, conversei aqui com o desembargador Moacir Lobato de Campos Filho, que é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ouvidor também do Tribunal de Justiça. E falamos aí sobre a pesquisa que aponta a avaliação do judiciário perante o cidadão e também sobre o papel da ouvidoria nesse contexto. Doutor Moacir, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Bom, nós que agradecemos, vamos ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@mages.com.br. Obrigado e até a próxima.